Ô, Bruno, me diz uma coisa. Hoje, Flamengo se preparando para esse confronto de amanhã. O que você acha? Túlio Rodrigues está dizendo que eu tomei um aditivo. Não posso nem falar o que eu tomei, Túlio. Perdão de vaca. Hoje, não, isso aí dá problema. Hoje, o Flamengo, você vê no Flamengo algum ponto vulnerável para enfrentar o Corinthians? Você acha que o Flamengo, claro, tudo diante daquilo que a gente sabe, mas você acha que o Flamengo está redondinho? Tem algum ponto vulnerável? Qual é a sua visão, qual é a sua ótica em relação ao Flamengo nesse momento? Olha, eu não vejo ponto de vulnerabilidade no Flamengo, não. Quando a gente para analisar o time do Flamengo, peça por peça, e aí a gente vai falar do provável time do Flamengo, que é aquele das Copas, todo mundo já conhece. A produção colocou na tela aí pra galera. É esse time que todo mundo já conhece. Pode Santos, falar. Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia e Vidal, já que João Gomes não joga, Everton Ribeiro, Arrascaeta, o Gabigol e o Pedro. Mesmo com a saída do João Gomes, eu acho que o Flamengo perde um pouquinho no poder de marcação, mas ganha em qualidade, porque o Vidal, pra mim, é um homem que com o Flamengo, com a posse, ele tem mais qualidade para trabalhar essa bola no campo de ataque. Agora, é claro, perde um pouquinho no poder de marcação. Você me perguntou se eu vejo algum ponto de vulnerabilidade. Não, não vejo. Por quê? O Flamengo, se tiver com as linhas próximas, que é o que se espera, o Flamengo propondo o jogo, o Corinthians não gosta muito da posse, joga no Maracanã, então provavelmente vai gostar menos ainda da posse de bola, vai tentar dar uma espetada, uma bola marota, uma bola parada, que foi o que o Flamengo treinou muito hoje no Ninho do Urubu. Hoje o treinamento do Flamengo foi basicamente bolas paradas e algumas movimentações táticas, nada com muito peso por conta do desgaste dos jogadores. Então, se o Flamengo tiver as linhas próximas, como quem vai propor o jogo no campo do adversário, o que eu imagino, sinceramente, é... Opa, tem um alerta aí? Ao vivo é assim mesmo. Caiu um dinheirinho na conta. Caiu um dinheirinho na conta do Petit. E pra mim não chegou nada aqui, tá, Nazário? Pra você também não. Não, né? nada, tá saindo. Não, esse é bom não avisar. De estúdio dando esses moles. Eu gravava, ele tava no meio da gravação, tocava o telefone, tinha que refazer a gravação inteira. Isso aí é assim. Isso é bom na missa, na hora que o padre oremos. Aí... Olha, linhas próximas é o que eu espero. Se o Flamengo estiver bem taticamente, e eu acho que aí é que a gente sente ainda menos a ausência do João Gomes. Por quê? Porque se o Vidal não tem o poder de marcação que tem o João Gomes, né, e até o vigor físico do João Gomes, que é um garoto novo, o Vidal já é um jogador bem mais próximo do final de carreira, mesmo conhecendo os atalhos do campo, se o Flamengo tiver as linhas próximas, os jogadores próximos, brigando pela posse da bola, o trabalho que o João Gomes, em tese, faz, ele tende a ser reduzido em relação ao Vidal. Por quê? Porque o Vidal não vai precisar fazer sozinho essa questão da roubada de bola. Então, pontos de vulnerabilidade, não vejo. O que pode acontecer, e a gente torce para que não, é que se o Flamengo, por exemplo, tiver as linhas longe, tiver alguém desconcentrado, alguém que não esteja focado, o que eu acho extremamente difícil. Por quê? Porque sendo um jogador ou outro que as pessoas podem não gostar, por exemplo, o Rodinei voltou a ser criticado. Mas o Rodinei, apesar de ser criticado e nunca ter sido um cracaço de bola, o Rodinei também, pelo tempo que ele já tem de Flamengo, é acostumado com decisões, jogando bem ou jogando mal. Se ele estiver focado e aproveitar essa última fase dele, que é boa no Flamengo, eu não vejo esse ponto vulnerável para o Corinthians atacar. E aí o que seria um ponto vulnerável? A bola parada, os contra-ataques. E foi exatamente isso que o Dorival treinou de maneira incessante hoje. Bola parada ofensiva e defensiva. Treinou também algumas movimentações táticas justamente pensando na perda da posse da bola, que em algum momento, claro, vai acontecer durante a partida. Encostar essas linhas para que, quando recuperar, tenham outros jogadores próximos para criar as jogadas. Então, assim, não é soberba dizer isso que eu vou dizer, mas eu não vejo nesse time do Flamengo, no coletivo do Flamengo, nenhum ponto de vulnerabilidade. Se você me perguntar, e individualmente, sinceramente, também não vejo. Também não vejo nenhum ponto de vulnerabilidade nesse time do Flamengo. Mas é futebol, tem que chegar lá, fazer o jogo, ser superior como é no papel e vencer com tranquilidade e com propriedade no Maracanã, é o que eu espero. Chegando a galera aqui, Janaína Leite, Yuri Reis, Nazário tá empolgado hoje, meu irmão. Hoje eu tô por conta das orelhas, meu parceiro, não posso nem falar o que eu fiz, porque
Alô, corintiano, vem pra cá que eu quero você, meu querido. Túlio Rodrigues também tá junto com a gente. A dona Fernanda Lobac, Janaína Leite, o Sonic X Good BR. Pô, irmão, bota um negócio mais fácil pra gente ler, né, cara? Pô, nome grande pra burro difícil. Beto Massa e o restante da galera chegar junto no like, galera. Vamos dedinho no like pra gente chegar e ficar bonitão, beleza? Agora é o seguinte, mestre Petit, nós temos aí Santos, o lateral direito Rodinei, dupla de zaga Léo Pereira e Davi Luiz, na lateral esquerda Felipe Luiz. Temos aí uma linha de defesa de respeito. No meio, nós temos aí Thiago Maia, Vidal, Everton Ribeiro e Dom Arrascaeta. Na frente, Gabigol e Pedro. Esse time, para você, você concorda com o mestre, o nosso professor Bruno Vilafranca e a Fernanda Lobac me sacaneando lá. Nazário. Viva Maria, boa noite, minha querida. Pode chegar, senta aí, vamos que vamos. E aí, o time tem algum ponto vulnerável? Você acha que o Flamengo, embora seja muito experiente, né? Isso não tem nenhuma dúvida, mas como é que você enxerga esse Flamengo hoje, chegando nesse momento para esse grande jogo de amanhã? Eu concordo com tudo que o Bruno falou, cara. O Bruno foi excelente ali no seu comentário. E muito se falou, né, do Rodinei na lateral direita, que era aí o ponto de vulnerabilidade que foi se falado em toda semana e até se cogitou, né, colocarem o Flamengo entrar com o Mateuzinho. Eu sabia que não ia entrar, eu falei no pré-jogo, né, que não iria entrar, porque o que a gente conhece de futebol, a gente sabe que um técnico, quando ele vai com um time que te leva até a final, dificilmente ele vai mudar uma peça para um jogo. É quase impossível, a não ser se seja um caso de lesão. Como não é, eu sabia que o Rodinei ia jogar. Só que o Rodinei, na minha opinião, e o Dorival falou sobre isso, ele fez um grande jogo em São Paulo defensivamente. Ninguém conseguiu atacar por lá. Todo mundo achou que ia atacar por lá e não conseguiu. Pelo lado direito, o Corinthians não arrumou nada pelo lado direito, pelo lado do Rodinei. Então isso foi muito importante. Se ele conseguiu fazer um grande jogo em São Paulo, onde ele seria mais pressionado, apesar que o Flamengo tem essa característica. Se alguém me perguntar hoje, Nazário, Petit, por que você acredita tanto no Flamengo? Porque o Flamengo, ele tem uma característica de desiludir a torcida adversária. Tu olha pra televisão, os caras estão roendo unha, os caras estão assim, os caras estão com a Bíblia na mão. É só você reparar isso. Por quê? Porque o Flamengo, ele toca tanto a bola, ele toca tanta bola, que o adversário fica com medo, fica tenebroso. O Corinthians tentou sair pro jogo, tentou fazer uma pressão inicial em cima do Flamengo, mas quando o Flamengo começou a tocar a bola, eles tiveram que voltar pra trás correndo, porque se eles não voltam pra trás correndo, Nazário, é 3-0, Nazário, lá. E acabava a final. Então é por isso que eu acredito tanto nesse time do Flamengo. Não vejo um ponto de vulnerabilidade no Flamengo. Se vocês repararem, o próprio Felipe Luiz, que já é um jogador cascudo, nem drible ele não tá tomando drible. Eu nem sei a última vez que eu vi alguém driblar ele. Um cara cascudo, inteligentíssimo. O Léo Pereira e o Davi Luiz cresceram muito de produção. Então o Flamengo vai sim fazer uma grande final com uma grande probabilidade de ser o campeão. Eu sempre digo que é o seguinte, já aconteceu algumas coisas com o Flamengo é um clube muito grande, e jogaram no Flamengo, e o Flamengo teve elencos medíocres que fizeram a gente passar vergonha. Então, toda vez que a gente chega a uma final, a gente pensa, né, nessas vergonhas, que aqueles 3 gols do Cabanha, um jogo com o Cruzeiro aqui, que o Thiago largou a bola no pé da Arrascaeta, a gente vai lembrando esses jogos, mas isso amanhã não vai acontecer, e o Flamengo vai ser campeão. Eu vou continuar mandando um salve aqui pra galera e vou mandar um salve especial pra dona Ana Brito. É outra coisa que eu tenho vontade de fazer. Lá vem a Ana, lá vem a Ana, lá vem a Ana. Quando ele chegar, vamos fazer uma festa. Gente, o Simon vai chegar, tá? Esperem. Fernanda Lobac tá junto com a gente. Ednei Félix Barbosa. Ana Brito, já falei. Vivian Maria. Leandro da Silva. Leandro da Silva, Gabriela TikTok. Agora é o seguinte, gente, uma pergunta para vocês dois, nosso querido Bruno Vilafranca, o Leandro da Silva está dizendo o seguinte,
esse Rodinei não me passa confiança. Convença o nosso querido Leandro da Silva de que, obviamente, se essa for a sua opinião, de que o cara certo para esse jogo, né? Eu não sei também se essa seria a sua opção, o Rodinei, se seria, por quê, e convença ou não, né? Ou de repente o nosso querido Leandro, em função dessa desconfiança que ele tem com o Rodinei. Seria legal o Leandro também colocar aí por que ele acha que o Rodinei seria esse ponto vulnerável no jogo do Flamengo. Fala né? pra gente aí, tá, irmão? É importante saber, né, os motivos que fazem o Leandro pensar que o Rodinei, que ele não confia muito no Rodinei. Olha, eu acho que tá em cima se você olha a primeira linha do Flamengo, né, que é essa linha Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz, se você leva pro lado da qualidade técnica, por exemplo, o Rodinei tá abaixo dos outros três. Qualidade técnica. Agora, se você leva pro lado dos outros três, quais? Dos outros três dessa linha defensiva, tá, Davi Luiz, o Léo e o Felipe. Agora, se você leva pro lado da força física, o Felipe Luiz, perto deles, não é ninguém, porque o Felipe não tem força, né? É natural. O problema todo é que eu acho que, olhando para essa linha defensiva do Flamengo, o jogador que, em tese, tem menos recurso é o Rodinei. Para mim, tá? Menos recurso. Os outros estão bem há muito tempo. Inclusive o Léo Pereira, depois que foi bem, não foi mal novamente. Ou seja, a fase do Léo Pereira é muito boa há bastante tempo. Ele hoje é um titular absoluto do Flamengo. E há poucos meses atrás não se imaginava essa possibilidade. A galera, inclusive eu, achava que o Léo Pereira não era nem jogador pro Flamengo. Deixa eu só fazer aqui um gancho rapidinho. Claro. Eu quero saber de você, Rodinei ou quem para lateral direita? Digam a sua preferência enquanto o nosso professor Bruno Vilafranca continua despejando a sua categoria no nosso programa. Eu não Obrigado por você existir. Que isso, eu que agradeço a oportunidade sempre, né? Com a ajuda dos meus companheiros, tem que ser com esse discurso, né? Olha, eu não mudaria o Rodinei. Não mudaria. Acho que pra final é o Rodinei que tem que jogar. E concordo com o que disse o Petit e com o que vem fazendo o Dorival. Mudar alguém num jogo desses é com certeza um tiro no pé. Qual é a mensagem que você passa pro restante do vestiário? Sabe? Não condiz. E o Dorival, ele leva muito em consideração a questão da hierarquia. Hierarquia, no caso do Dorival, é a antiguidade. Senão, hoje mesmo, o Vidal seria um titular absoluto há algumas rodadas no Flamengo. Só que ele deixou bem claro nas coletivas. O Vidal não joga porque Thiago e João Gomes, que são jogadores que têm uma carreira muito inferior ainda à carreira que fez o Vidal, mas ele sabe que com toda a categoria que tem o Vidal, não tem espaço para ele. E assim, sinceramente, o Vidal ainda mostrou muito pouco. Jogou muito pouco, não dava pra mostrar tanta coisa. E eu tenho gostado do pouco que eu tenho visto do Varela. Desculpa, eu tô querendo me referir ao Varela. O Varela mostrou muito pouco. Então não tem nada que me convença que o Varela deveria ser titular, mas ele também não pode jogar. Eu tô dizendo num Flamengo ideal. Amanhã teria que ser Rodinei ou o Mateuzinho. O Mateuzinho é a mesma situação. Não tem nada no Mateuzinho que me convença de que ele tem que ser o titular no lugar do Rodinei. Por quê? Ele vem pedindo passagem? Não vejo dessa forma. Sinceramente, não vejo nada no Mateuzinho. Gosto dele como jogador. Acho que ele ainda tem muito a crescer. Mas não vejo ele numa fase maravilhosa a ponto de você falar assim, olha, Rodinei, o cara tá num momento muito melhor do que você. E isso não acontece. Então, o Rodinei, por conta do trabalho que vem sendo feito pelo Dorival, pela confiança que o Dorival tem dado para ele, e na maioria desse tempo do Dorival no Flamengo, desde 10 de junho, o Rodinei cresceu muito de produção. Agora, nesses últimos jogos, não esteve tão bem quanto em outros. Porém, eu manteria o Rodinei pelo conjunto da obra do Rodinei com o Dorival Júnior. Não é do Rodinei por todo o tempo de Flamengo. O Rodinei com o Dorival cresceu muito de produção. Então, eu manteria ele para o jogo de amanhã, sim.